Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A mensagem que nós vamos ministrar hoje está escrita no livro de 1 Reis, capítulo 19. Aquela famosa passagem em que Elias está refugiado em uma caverna, que diz assim: Passou-se então, na presença do Senhor, um forte vento, que quebrava as rochas diante da face do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento vem um terremoto, que também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor também não estava no fogo. E após o fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto em sua capa e saiu para fora da caverna. E ficou na entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Essa passagem está no livro de Reis, capítulo 19, o versículo 11 até o 13. Muitas vezes nós queremos que Deus nos ensine, nós queremos que Deus venha até nós através de um cântico, através daquela oração fervorosa, através de toda aquela situação em que nós idealizamos. É o Senhor é que vai falar comigo dessa e dessa e dessa maneira. Mas, meu irmão e minha irmã, muitas vezes o meu e o teu coração está de uma maneira tão agitada que nós não escutamos a voz de Deus. Nós que somos evangélicos, temos o costume de ir para os louvores, o louvor grandioso, esplendoroso, agrada ao Senhor? Sim. Tem ocasiões que diz: louvai ao Senhor, tudo aquilo que tem fôlego, louva ao Senhor. É o Salmo 150, versículo 6. Mas Deus também fala no silêncio. Deus, ele não pode se colocar numa caixinha que, de acordo com o meu pensamento, ele vai falar desta maneira. Não. Deus, ele como é onisciente e onipresente, ele tem muitas maneiras de falar. E normalmente ele fala quando você está em silêncio. Normalmente ele fala quando o teu coração está desacelerado. Aí você escuta uma voz meiga e suave, lá no teu íntimo, que você pensa que é a sua consciência. Não, meu irmão, é a voz do Espírito Santo falando para você. Pense nisso. Eu posso escutar Deus através dos louvores? Posso. Eu posso escutar Deus através de uma pregação, de uma exortação? Posso. Deus, ele age de muitas maneiras. Através da sua palavra nas Escrituras Sagradas, através de uma pessoa que é utilizada como profeta para te trazer uma mensagem, mas a maioria das vezes ele está dentro de você, porque o Espírito Santo habita em mim e você, e a maioria das vezes ele está falando com você, mas você não o escuta, porque o teu coração está agitado, a sua mente está perturbada, e você quer coisas imediatas. Você quer que haja uma manifestação grandiosa, uma epifania, para que Deus fale com você. Mas ele está dizendo, como disse o Senhor: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então creia nessa palavra, que é palavra de vida. Todo dia é todo dia.
o Senhor estará contigo todos os dias. Acredite nessa palavra. Não precisa acreditar em mim, mas acredite na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A mensagem que nós vamos ministrar hoje está escrita no livro de 1 Reis, capítulo 19. Aquela famosa passagem em que Elias está refugiado em uma caverna, que diz assim: passou-se então, na presença do Senhor, um forte vento, que quebrava as rochas diante da face do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento vem um terremoto, que também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E após o fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto em sua capa e saiu para fora da caverna, e ficou na entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Essa passagem está no livro de Reis, capítulo 19, o versículo o 11 até o 13. Muitas vezes nós queremos que Deus nos ensine, nós queremos que Deus venha até nós através de um cântico, através daquela oração fervorosa, através de toda aquela situação em que nós idealizamos. É o Senhor é que vai falar comigo dessa e dessa e dessa maneira. Mas, meu irmão e minha irmã, muitas vezes o meu e o teu coração está de uma maneira tão agitada que nós não escutamos a voz de Deus. Nós que somos evangélicos, temos o costume de ir para os louvores, o louvor grandioso, esplendoroso, agrada ao Senhor? Sim. Tem ocasiões que diz: louvai ao Senhor, tudo aquilo que tem fôlego, louva ao Senhor. É o Salmo 150, versículo 6. Mas Deus também fala no silêncio. Deus, ele não pode se colocar numa caixinha que, de acordo com o meu pensamento, ele vai falar desta maneira. Não. Deus, ele como é onisciente e onipresente, ele tem muitas maneiras de falar. E normalmente ele fala quando você está em silêncio. Normalmente ele fala quando o teu coração está desacelerado. Aí você escuta uma voz meiga e suave, lá no teu íntimo, que você pensa que é a sua consciência. Não, meu irmão, é a voz do Espírito Santo falando para você. Pense nisso. Eu posso escutar Deus através dos louvores? Posso. Eu posso escutar Deus através de uma pregação, de uma exortação? Posso. Deus, ele age de muitas maneiras. Através da sua palavra nas Escrituras Sagradas, através de uma pessoa que é utilizada como profeta para te trazer uma mensagem, mas a maioria das vezes ele está dentro de você, porque o Espírito Santo habita em mim e em você, e a maioria das vezes ele está falando com você, mas você não o escuta, porque o teu coração está agitado, a sua mente está perturbada, e você quer coisas imediatas. Você quer que haja uma manifestação grandiosa, uma epifania, para que Deus fale com você.
Mas ele está dizendo, como disse o Senhor: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então creia nessa palavra, que é palavra de vida. Todo dia é todo dia. O Senhor estará contigo todos os dias. Acredite nessa palavra. Não precisa acreditar em mim, mas acredite na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A mensagem que nós vamos ministrar hoje está escrita no livro de 1 Reis, capítulo 19. Aquela famosa passagem em que Elias está refugiado em uma caverna, que diz assim: passou-se então, na presença do Senhor, um forte vento, que quebrava as rochas diante da face do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento vem um terremoto, que também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E após o fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto em sua capa e saiu para fora da caverna. E ficou na entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Essa passagem está no livro de Reis, capítulo 19, o versículo o 11 até o 13. Muitas vezes nós queremos que Deus nos ensine, nós queremos que Deus venha até nós através de um cântico, através daquela oração fervorosa, através de toda aquela situação em que nós idealizamos. É o Senhor é que vai falar comigo dessa e dessa e dessa maneira. Mas, meu irmão e minha irmã, muitas vezes o meu e o teu coração está de uma maneira tão agitada que nós não escutamos a voz de Deus. Nós que somos evangélicos, temos o costume de ir para os louvores, o louvor grandioso, esplendoroso, agrada ao Senhor? Sim. Tem ocasiões que diz: louvai ao Senhor, tudo aquilo que tem fôlego, louva ao Senhor. É o Salmo 150, versículo 6. Mas Deus também fala no silêncio. Deus, ele não pode se colocar numa caixinha que, de acordo com o meu pensamento, ele vai falar desta maneira. Não. Deus, ele como é onisciente e onipresente, ele tem muitas maneiras de falar. E normalmente ele fala quando você está em silêncio. Normalmente ele fala quando o teu coração está desacelerado. Aí você escuta uma voz meiga e suave, lá no teu íntimo, que você pensa que é a sua consciência. Não, meu irmão, é a voz do Espírito Santo falando para você. Pense nisso. Eu posso escutar Deus através dos louvores? Posso. Eu posso escutar Deus através de uma pregação, de uma exortação? Posso. Deus, ele age de muitas maneiras. Através da sua palavra nas Escrituras Sagradas, através de uma pessoa que é utilizada como profeta para te trazer uma mensagem, mas a maioria das vezes ele está dentro de você, porque o Espírito Santo habita em mim e você, e a maioria das vezes ele está falando com você, mas você não o escuta, porque o teu coração está agitado.
A sua mente está perturbada. E você quer coisas imediatas. Você quer que haja uma manifestação grandiosa, uma epifania, para que Deus fale com você. Mas Ele está dizendo, como disse o Senhor, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então creia nessa palavra, que é palavra de vida. Todo dia é todo dia. O Senhor estará contigo todos os dias. Acredite nessa palavra. Não precisa acreditar em mim, mas acredite na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A mensagem que nós vamos ministrar hoje está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 19. Aquela famosa passagem em que Elias está refugiado em uma caverna, que diz assim: passou-se então, na presença do Senhor, um forte vento, que quebrava as rochas diante da face do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento vem um terremoto, que também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E após o fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto em sua capa e saiu para fora da caverna. E ficou na entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Essa passagem está no livro de Reis, capítulo 19, o versículo o 11 até o 13. Muitas vezes nós queremos que Deus nos ensine, nós queremos que Deus venha até nós através de um cântico, através daquela oração fervorosa, através de toda aquela situação em que nós idealizamos. É o Senhor é que vai falar comigo dessa e dessa e dessa maneira. Mas, meu irmão e minha irmã, muitas vezes o meu e o teu coração está de uma maneira tão agitada que nós não escutamos a voz de Deus. Nós que somos evangélicos, temos o costume de ir para os louvores, o louvor grandioso, esplendoroso, agrada ao Senhor? Sim. Tem ocasiões que diz: louvai ao Senhor, tudo aquilo que tem fôlego, louva ao Senhor. É o Salmo 150, versículo 6. Mas Deus também fala no silêncio. Deus, ele não pode se colocar numa caixinha que, de acordo com o meu pensamento, ele vai falar desta maneira. Não. Deus, ele como é onisciente e onipresente, ele tem muitas maneiras de falar. E normalmente ele fala quando você está em silêncio. Normalmente ele fala quando o teu coração está desacelerado. Aí você escuta uma voz meiga e suave, lá no teu íntimo, que você pensa que é a sua consciência. Não, meu irmão, é a voz do Espírito Santo falando para você. Pense nisso. Eu posso escutar Deus através dos louvores? Posso. Eu posso escutar Deus através de uma pregação, de uma exortação? Posso. Deus, ele age de muitas maneiras. Através da sua palavra nas Escrituras Sagradas, através de uma pessoa que é utilizada como profeta para te trazer uma mensagem, mas a maioria das vezes
ele está dentro de você. Porque o Espírito Santo habita em mim e em você. E a maioria das vezes ele está falando com você, mas você não o escuta. Porque o teu coração está agitado. A sua mente está perturbada. E você quer coisas imediatas. Você quer que haja uma manifestação grandiosa, uma epifania, para que Deus fale com você. Mas ele está dizendo, como disse o Senhor, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então creia nessa palavra, que é palavra de vida. Todo dia é todo dia. O Senhor estará contigo todos os dias. Acredite nessa palavra. Não precisa acreditar em mim, mas acredite na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A mensagem que nós vamos ministrar hoje está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 19. Aquela famosa passagem em que Elias está refugiado em uma caverna, que diz assim: passou-se então, na presença do Senhor, um forte vento, que quebrava as rochas diante da face do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento vem um terremoto, que também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E após o fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto em sua capa e saiu para fora da caverna, e ficou na entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Essa passagem está no livro de Reis, capítulo 19, o versículo o 11 até o 13. Muitas vezes nós queremos que Deus nos ensine, nós queremos que Deus venha até nós através de um cântico, através daquela oração fervorosa, através de toda aquela situação em que nós idealizamos. É o Senhor é que vai falar comigo dessa e dessa e dessa maneira. Mas, meu irmão e minha irmã, muitas vezes o meu e o teu coração está de uma maneira tão agitada que nós não escutamos a voz de Deus. Nós que somos evangélicos, temos o costume de ir para os louvores, o louvor grandioso, esplendoroso, agrada ao Senhor? Sim. Tem ocasiões que diz: louvai ao Senhor, tudo aquilo que tem fôlego, louva ao Senhor. É o Salmo 150, versículo 6. Mas Deus também fala no silêncio. Deus, ele não pode se colocar numa caixinha que, de acordo com o meu pensamento, ele vai falar desta maneira. Não. Deus, ele como é onisciente e onipresente, ele tem muitas maneiras de falar. E normalmente ele fala quando você está em silêncio. Normalmente ele fala quando o teu coração está desacelerado. Aí você escuta uma voz meiga e suave, lá no teu íntimo, que você pensa que é a sua consciência. Não, meu irmão, é a voz do Espírito Santo falando para você. Pense nisso. Eu posso escutar Deus através dos louvores? Posso. Eu posso escutar Deus através de uma pregação, de uma exortação?
Posso. Deus, ele age de muitas maneiras. Através da sua palavra nas Escrituras Sagradas, através de uma pessoa que é utilizada como profeta para te trazer uma mensagem, mas a maioria das vezes ele está dentro de você, porque o Espírito Santo habita em mim e em você, e a maioria das vezes ele está falando com você, mas você não o escuta, porque o teu coração está agitado, a sua mente está perturbada, e você quer coisas imediatas. Você quer que haja uma manifestação grandiosa, uma epifania, para que Deus fale com você. Mas Ele está dizendo, como disse o Senhor, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então creia nessa palavra, que é palavra de vida. Todo dia é todo dia. O Senhor estará contigo todos os dias. Acredite nessa palavra. Não precisa acreditar em mim, mas acredite na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A mensagem que nós vamos ministrar hoje está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 19. Aquela famosa passagem em que Elias está refugiado em uma caverna, que diz assim: passou-se então, na presença do Senhor, um forte vento, que quebrava as rochas diante da face do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento vem um terremoto, que também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E após o fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto em sua capa e saiu para fora da caverna e ficou na entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Essa passagem está no livro de Reis, capítulo 19, o versículo o 11 até o 13. Muitas vezes nós queremos que Deus nos ensine, nós queremos que Deus venha até nós através de um cântico, através daquela oração fervorosa, através de toda aquela situação em que nós idealizamos. É o Senhor é que vai falar comigo dessa e dessa e dessa maneira. Mas, meu irmão e minha irmã, muitas vezes o meu e o teu coração está de uma maneira tão agitada que nós não escutamos a voz de Deus. Nós que somos evangélicos, temos o costume de ir para os louvores, o louvor grandioso, esplendoroso, agrada ao Senhor? Sim. Tem ocasiões que diz: louvai ao Senhor, tudo aquilo que tem fôlego, louva ao Senhor. É o Salmo 150, versículo 6. Mas Deus também fala no silêncio. Deus, ele não pode se colocar numa caixinha que, de acordo com o meu pensamento, ele vai falar desta maneira. Não. Deus, ele como é onisciente e onipresente, ele tem muitas maneiras de falar. E normalmente ele fala quando você está em silêncio. Normalmente ele fala quando o teu coração está desacelerado. Aí você escuta uma voz meiga e suave, lá no teu íntimo, que você pensa que é a sua consciência. Não, meu irmão,
é a voz do Espírito Santo falando para você. Pense nisso. Eu posso escutar Deus através dos louvores? Posso. Eu posso escutar Deus através de uma pregação, de uma exortação? Posso. Deus ele age de muitas maneiras. Através da sua palavra nas Escrituras Sagradas, através de uma pessoa que é utilizada como profeta para te trazer uma mensagem, mas a maioria das vezes ele está dentro de você. Porque o Espírito Santo habita em mim e em você. E a maioria das vezes ele está falando com você, mas você não o escuta, porque o teu coração está agitado, a sua mente está perturbada, e você quer coisas imediatas, você quer que haja uma manifestação grandiosa, uma epifania, para que Deus fale com você. Mas ele está dizendo, como disse o Senhor, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então creia nessa palavra, que é palavra de vida. Todo dia é todo dia. O Senhor estará contigo todos os dias. Acredite nessa palavra. Não precisa acreditar em mim, mas acredite na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A mensagem que nós vamos ministrar hoje está escrita no livro de 1 Reis, capítulo 19. Aquela famosa passagem em que Elias está refugiado em uma caverna, que diz assim: passou-se então, na presença do Senhor, um forte vento, que quebrava as rochas diante da face do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento vem um terremoto, que também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E após o fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto em sua capa e saiu para fora da caverna, e ficou na entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Essa passagem está no livro de Reis, capítulo 19, o versículo o 11 até o 13. Muitas vezes nós queremos que Deus nos ensine, nós queremos que Deus venha até nós através de um cântico, através daquela oração fervorosa, através de toda aquela situação em que nós idealizamos. É o Senhor é que vai falar comigo dessa e dessa e dessa maneira. Mas meu irmão e minha irmã, muitas vezes o meu e o teu coração está de uma maneira tão agitada que nós não escutamos a voz de Deus. Nós que somos evangélicos, temos o costume de ir para os louvores, o louvor grandioso, esplendoroso, agrada ao Senhor? Sim. Tem ocasiões que diz: louvai ao Senhor, tudo aquilo que tem fôlego, louva ao Senhor. É o Salmo 150, versículo 6. Mas Deus também fala no silêncio. Deus ele não pode ser colocado numa caixinha que, de acordo com o meu pensamento, ele vai falar desta maneira. Não. Deus, ele como é onisciente e onipresente, ele tem muitas maneiras de falar. E normalmente ele fala quando você está em silêncio.
Normalmente ele fala quando o teu coração está desacelerado. Aí você escuta uma voz meiga e suave, lá no teu íntimo, que você pensa que é a sua consciência. Não, meu irmão, é a voz do Espírito Santo falando para você. Pense nisso. Eu posso escutar Deus através dos louvores? Posso. Eu posso escutar Deus através de uma pregação, de uma exortação? Posso. Deus ele age de muitas maneiras. Através da sua palavra nas Escrituras Sagradas, através de uma pessoa que é utilizada como profeta para te trazer uma mensagem, mas a maioria das vezes ele está dentro de você. Porque o Espírito Santo habita em mim e em você. E a maioria das vezes ele está falando com você, mas você não o escuta. Porque o teu coração está agitado. A sua mente está perturbada. E você quer coisas imediatas. Você quer que haja uma manifestação grandiosa, uma epifania, para que Deus fale com você. Mas ele está dizendo, como disse o Senhor, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então creia nessa palavra, que é palavra de vida. Todo dia é todo dia. O Senhor estará contigo todos os dias. Acredite nessa palavra. Não precisa acreditar em mim, mas acredite na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A mensagem que nós vamos ministrar hoje está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 19. Aquela famosa passagem em que Elias está refugiado em uma caverna, que diz assim: passou-se então, na presença do Senhor, um forte vento, que quebrava as rochas diante da face do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento vem um terremoto, que também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E após o fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto em sua capa e saiu para fora da caverna, e ficou na entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Essa passagem está no livro de Reis, capítulo 19, o versículo o 11 até o 13. Muitas vezes nós queremos que Deus nos ensine, nós queremos que Deus venha até nós através de um cântico, através daquela oração fervorosa, através de toda aquela situação em que nós idealizamos. É o Senhor é que vai falar comigo dessa e dessa e dessa maneira. Mas, meu irmão e minha irmã, muitas vezes o meu e o teu coração está de uma maneira tão agitada que nós não escutamos a voz de Deus. Nós que somos evangélicos, temos o costume de ir para os louvores, o louvor grandioso, esplendoroso, agrada ao Senhor? Sim. Tem ocasiões que diz: louvai ao Senhor, tudo aquilo que tem fôlego, louva ao Senhor. É o Salmo 150, versículo 6. Mas Deus também fala no silêncio. Deus ele não pode ser colocado numa caixinha
que, de acordo com o meu pensamento, ele vai falar desta maneira. Não. Deus, ele como é onisciente e onipresente, ele tem muitas maneiras de falar. E normalmente ele fala quando você está em silêncio. Normalmente ele fala quando o teu coração está desacelerado. Aí você escuta uma voz meiga e suave, lá no teu íntimo, que você pensa que é a sua consciência. Não, meu irmão, é a voz do Espírito Santo falando para você. Pense nisso. Eu posso escutar Deus através dos louvores? Posso. Eu posso escutar Deus através de uma pregação, de uma exortação? Posso. Deus, ele age de muitas maneiras. Através da sua palavra nas Escrituras Sagradas, através de uma pessoa que é utilizada como profeta para te trazer uma mensagem, mas a maioria das vezes ele está dentro de você, porque o Espírito Santo habita em mim e em você, e a maioria das vezes ele está falando com você, mas você não o escuta, porque o teu coração está agitado, a sua mente está perturbada, e você quer coisas imediatas. Você quer que haja uma manifestação grandiosa, uma epifania, para que Deus fale com você. Mas Ele está dizendo, como disse o Senhor, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então creia nessa palavra, que é palavra de vida. Todo dia é todo dia. O Senhor estará contigo todos os dias. Acredite nessa palavra. Não precisa acreditar em mim, mas acredite na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A mensagem que nós vamos ministrar hoje está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 19. Aquela famosa passagem em que Elias está refugiado em uma caverna, que diz assim: passou-se então, na presença do Senhor, um forte vento, que quebrava as rochas diante da face do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento vem um terremoto, que também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E após o fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto em sua capa e saiu para fora da caverna, e ficou na entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Essa passagem está no livro de Reis, capítulo 19, o versículo o 11 até o 13. Muitas vezes nós queremos que Deus nos ensine, nós queremos que Deus venha até nós através de um cântico, através daquela oração fervorosa, através de toda aquela situação em que nós idealizamos. É o Senhor é que vai falar comigo dessa e dessa e dessa maneira. Mas, meu irmão e minha irmã, muitas vezes o meu e o teu coração está de uma maneira tão agitada que nós não escutamos a voz de Deus. Nós que somos evangélicos, temos o costume de ir para os louvores, o louvor grandioso, esplendoroso, agrada ao Senhor? Sim,
Tem ocasiões que diz: louvai ao Senhor, tudo aquilo que tem fôlego, louva ao Senhor. É o Salmo 150, versículo 6. Mas Deus também fala no silêncio. Deus, ele não pode se colocar numa caixinha que, de acordo com o meu pensamento, ele vai falar desta maneira. Não. Deus, ele como é onisciente e onipresente, ele tem muitas maneiras de falar. E normalmente ele fala quando você está em silêncio. Normalmente ele fala quando o teu coração está desacelerado. Aí você escuta uma voz meiga e suave, lá no teu íntimo, que você pensa que é a sua consciência. Não, meu irmão, é a voz do Espírito Santo falando para você. Pense nisso. Eu posso escutar Deus através dos louvores? Posso. Eu posso escutar Deus através de uma pregação, de uma exortação? Posso. Deus, ele age de muitas maneiras. Através da sua palavra nas Escrituras Sagradas, através de uma pessoa que é utilizada como profeta para te trazer uma mensagem, mas a maioria das vezes ele está dentro de você, porque o Espírito Santo habita em mim e você, e a maioria das vezes ele está falando com você, mas você não o escuta, porque o teu coração está agitado, a sua mente está perturbada, e você quer coisas imediatas. Você quer que haja uma manifestação grandiosa, uma epifania, para que Deus fale com você. Mas Ele está dizendo, como disse o Senhor: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então creia nessa palavra, que é palavra de vida. Todo dia é todo dia. O Senhor estará contigo todos os dias. Acredite nessa palavra. Não precisa acreditar em mim, mas acredite na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A mensagem que nós vamos ministrar hoje está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 19. Aquela famosa passagem em que Elias está refugiado em uma caverna, que diz assim: passou-se então, na presença do Senhor, um forte vento, que quebrava as rochas diante da face do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento vem um terremoto, que também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E após o fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto em sua capa e saiu para fora da caverna, e ficou na entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Essa passagem está no livro de Reis, capítulo 19, o versículo o 11 até o 13. Muitas vezes nós queremos que Deus nos ensine, nós queremos que Deus venha até nós através de um cântico, através daquela oração fervorosa, através de toda aquela situação em que nós idealizamos. É o Senhor é que vai falar comigo dessa e dessa e dessa maneira. Mas, meu irmão e minha irmã, muitas vezes o meu e o teu coração está de uma maneira tão agitada
que nós não escutamos a voz de Deus. Nós que somos evangélicos, temos o costume de ir para os louvores, o louvor grandioso, esplendoroso, agrada ao Senhor? Sim. Tem ocasiões que diz: louvai ao Senhor, tudo aquilo que tem fôlego, louva ao Senhor. É o Salmo 150, versículo 6. Mas Deus também fala no silêncio. Deus, ele não pode se colocar numa caixinha que, de acordo com o meu pensamento, ele vai falar desta maneira. Não. Deus, ele como é onisciente e onipresente, ele tem muitas maneiras de falar. E normalmente ele fala quando você está em silêncio. Normalmente ele fala quando o teu coração está desacelerado. Aí você escuta uma voz meiga e suave, lá no teu íntimo, que você pensa que é a sua consciência. Não, meu irmão, é a voz do Espírito Santo falando para você. Pense nisso. Eu posso escutar Deus através dos louvores? Posso. Eu posso escutar Deus através de uma pregação, de uma exortação? Posso. Deus, ele age de muitas maneiras. Através da sua palavra nas Escrituras Sagradas, através de uma pessoa que é utilizada como profeta para te trazer uma mensagem, mas a maioria das vezes ele está dentro de você, porque o Espírito Santo habita em mim e você, e a maioria das vezes ele está falando com você, mas você não o escuta, porque o teu coração está agitado, a sua mente está perturbada, e você quer coisas imediatas. Você quer que haja uma manifestação grandiosa, uma epifania, para que Deus fale com você. Mas Ele está dizendo, como disse o Senhor: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então creia nessa palavra, que é palavra de vida. Todo dia é todo dia. O Senhor estará contigo todos os dias. Acredite nessa palavra. Não precisa acreditar em mim, mas acredite na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A mensagem que nós vamos ministrar hoje está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 19. Aquela famosa passagem em que Elias está refugiado em uma caverna, que diz assim: passou-se então, na presença do Senhor, um forte vento, que quebrava as rochas diante da face do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento vem um terremoto, que também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E após o fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto em sua capa e saiu para fora da caverna, e ficou na entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Essa passagem está no livro de Reis, capítulo 19, o versículo o 11 até o 13. Muitas vezes nós queremos que Deus nos ensine, nós queremos que Deus venha até nós através de um cântico, através daquela oração fervorosa, através de toda aquela situação em que nós idealizamos.
É o Senhor é que vai falar comigo dessa e dessa e dessa maneira. Mas meu irmão e minha irmã, muitas vezes, o meu e o teu coração está de uma maneira tão agitada que nós não escutamos a voz de Deus. Nós que somos evangélicos, temos o costume de ir para os louvores, o louvor grandioso, esplendoroso, agrada ao Senhor? Sim. Tem ocasiões que diz: louvai ao Senhor, tudo aquilo que tem fôlego, louva ao Senhor. É o Salmo 150, versículo 6. Mas Deus também fala no silêncio. Deus, ele não pode se colocar numa caixinha que, de acordo com o meu pensamento, ele vai falar desta maneira. Não. Deus, ele como é onisciente e onipresente, ele tem muitas maneiras de falar. E normalmente ele fala quando você está em silêncio. Normalmente ele fala quando o teu coração está desacelerado. Aí você escuta uma voz meiga e suave, lá no teu íntimo, que você pensa que é a sua consciência. Não, meu irmão, é a voz do Espírito Santo falando para você. Pense nisso. Eu posso escutar Deus através dos louvores? Posso. Eu posso escutar Deus através de uma pregação, de uma exortação? Posso. Deus, ele age de muitas maneiras. Através da sua palavra nas Escrituras Sagradas, através de uma pessoa que é utilizada como profeta para te trazer uma mensagem, mas a maioria das vezes ele está dentro de você, porque o Espírito Santo habita em mim e você, e a maioria das vezes ele está falando com você, mas você não o escuta, porque o teu coração está agitado, a sua mente está perturbada, e você quer coisas imediatas. Você quer que haja uma manifestação grandiosa, uma epifania, para que Deus fale com você. Mas Ele está dizendo, como disse o Senhor: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então creia nessa palavra, que é palavra de vida. Todo dia é todo dia. O Senhor estará contigo todos os dias. Acredite nessa palavra. Não precisa acreditar em mim, mas acredite na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A mensagem que nós vamos ministrar hoje está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 19. Aquela famosa passagem em que Elias está refugiado em uma caverna, que diz assim: passou-se então, na presença do Senhor, um forte vento, que quebrava as rochas diante da face do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento vem um terremoto, que também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E após o fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto em sua capa e saiu para fora da caverna, e ficou na entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Essa passagem está no livro de Reis, capítulo 19, o versículo o 11 até o 13. Muitas vezes nós queremos que Deus
nos ensine, nós queremos que Deus venha até nós através de um cântico, através daquela oração fervorosa, através de toda aquela situação em que nós idealizamos. É o Senhor é que vai falar comigo dessa e dessa e dessa maneira. Mas meu irmão e minha irmã, muitas vezes, o meu e o teu coração está de uma maneira tão agitada que nós não escutamos a voz de Deus. Nós que somos evangélicos, temos o costume de ir para os louvores, o louvor grandioso, esplendoroso, agrada ao Senhor? Sim. Tem ocasiões que diz: louvai ao Senhor, tudo aquilo que tem fôlego, louva ao Senhor. É o Salmo 150, versículo 6. Mas Deus também fala no silêncio. Deus, ele não pode ser colocado numa caixinha que, de acordo com o meu pensamento, ele vai falar desta maneira. Não. Deus, ele como é onisciente e onipresente, ele tem muitas maneiras de falar. E normalmente ele fala quando você está em silêncio. Normalmente ele fala quando o teu coração está desacelerado. Aí você escuta uma voz meiga e suave, lá no teu íntimo, que você pensa que é a sua consciência. Não, meu irmão, é a voz do Espírito Santo falando para você. Pense nisso. Eu posso escutar Deus através dos louvores? Posso. Eu posso escutar Deus através de uma pregação, de uma exortação? Posso. Deus, ele age de muitas maneiras. Através da sua palavra nas Escrituras Sagradas, através de uma pessoa que é utilizada como profeta para te trazer uma mensagem, mas a maioria das vezes ele está dentro de você, porque o Espírito Santo habita em mim e em você, e a maioria das vezes ele está falando com você, mas você não o escuta, porque o teu coração está agitado, a sua mente está perturbada, e você quer coisas imediatas. Você quer que haja uma manifestação grandiosa, uma epifania, para que Deus fale com você. Mas ele está dizendo, como disse o Senhor: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então creia nessa palavra, que é palavra de vida. Todo dia é todo dia. O Senhor estará contigo todos os dias. Acredite nessa palavra. Não precisa acreditar em mim, mas acredite na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A mensagem que nós vamos ministrar hoje está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 19. Aquela famosa passagem em que Elias está refugiado em uma caverna, que diz assim: passou-se então, na presença do Senhor, um forte vento, que quebrava as rochas diante da face do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento vem um terremoto, que também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E após o fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto em sua capa e saiu para fora da caverna, e ficou na entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia:
que fazes aqui, Elias? Essa passagem está no livro de Reis, capítulo 19, o versículo o 11 até o 13. Muitas vezes nós queremos que Deus nos ensine, nós queremos que Deus venha até nós através de um cântico, através daquela oração fervorosa, através de toda aquela situação em que nós idealizamos. É o Senhor é que vai falar comigo dessa e dessa e dessa maneira. Mas meu irmão e minha irmã, muitas vezes o meu e o teu coração está de uma maneira tão agitada que nós não escutamos a voz de Deus. Nós que somos evangélicos, temos o costume de ir para os louvores, o louvor grandioso, esplendoroso, agrada ao Senhor? Sim. Tem ocasiões que diz: louvai ao Senhor, tudo aquilo que tem fôlego, louva ao Senhor. É o Salmo 150, versículo 6. Mas Deus também fala no silêncio. Deus, ele não pode ser colocado numa caixinha que, de acordo com o meu pensamento, ele vai falar desta maneira. Não. Deus, ele como é onisciente e onipresente, ele tem muitas maneiras de falar. E normalmente ele fala quando você está em silêncio. Normalmente ele fala quando o teu coração está desacelerado. Aí você escuta uma voz meiga e suave, lá no teu íntimo, que você pensa que é a sua consciência. Não, meu irmão, é a voz do Espírito Santo falando para você. Pense nisso. Eu posso escutar Deus através dos louvores? Posso. Eu posso escutar Deus através de uma pregação, de uma exortação? Posso. Deus, ele age de muitas maneiras. Através da sua palavra nas Escrituras Sagradas, através de uma pessoa que é utilizada como profeta para te trazer uma mensagem, mas a maioria das vezes ele está dentro de você, porque o Espírito Santo habita em mim e em você, e a maioria das vezes ele está falando com você, mas você não o escuta, porque o teu coração está agitado, a sua mente está perturbada, e você quer coisas imediatas. Você quer que haja uma manifestação grandiosa, uma epifania, para que Deus fale com você. Mas ele está dizendo, como disse o Senhor: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então creia nessa palavra, que é palavra de vida. Todo dia é todo dia. O Senhor estará contigo todos os dias. Acredite nessa palavra. Não precisa acreditar em mim, mas acredite na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A mensagem que nós vamos ministrar hoje está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 19. Aquela famosa passagem em que Elias está refugiado em uma caverna, que diz assim: passou-se então, na presença do Senhor, um forte vento, que quebrava as rochas diante da face do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento vem um terremoto, que também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E após o fogo, uma voz mansa e delicada:
E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto em sua capa e saiu para fora da caverna. E ficou na entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Essa passagem está no livro de Reis, capítulo 19, o versículo o 11 até o 13. Muitas vezes nós queremos que Deus nos ensine, nós queremos que Deus venha até nós através de um cântico, através daquela oração fervorosa, através de toda aquela situação em que nós idealizamos. É o Senhor é que vai falar comigo dessa e dessa e dessa maneira. Mas, meu irmão e minha irmã, muitas vezes o meu e o teu coração está de uma maneira tão agitada que nós não escutamos a voz de Deus. Nós que somos evangélicos, temos o costume de ir para os louvores, o louvor grandioso, esplendoroso, agrada ao Senhor? Sim. Tem ocasiões que diz: louvai ao Senhor, tudo aquilo que tem fôlego, louva ao Senhor. É o Salmo 150, versículo 6. Mas Deus também fala no silêncio. Deus, ele não pode se colocar numa caixinha que, de acordo com o meu pensamento, ele vai falar desta maneira. Não. Deus, ele como é onisciente e onipresente, ele tem muitas maneiras de falar. E normalmente ele fala quando você está em silêncio. Normalmente ele fala quando o teu coração está desacelerado. Aí você escuta uma voz meiga e suave, lá no teu íntimo, que você pensa que é a sua consciência. Não, meu irmão, é a voz do Espírito Santo falando para você. Pense nisso. Eu posso escutar Deus através dos louvores? Posso. Eu posso escutar Deus através de uma pregação, de uma exortação? Posso. Deus, ele age de muitas maneiras. Através da sua palavra nas Escrituras Sagradas, através de uma pessoa que é utilizada como profeta para te trazer uma mensagem, mas a maioria das vezes ele está dentro de você, porque o Espírito Santo habita em mim e em você, e a maioria das vezes ele está falando com você, mas você não o escuta, porque o teu coração está agitado, a sua mente está perturbada, e você quer coisas imediatas. Você quer que haja uma manifestação grandiosa, uma epifania, para que Deus fale com você. Mas ele está dizendo, como disse o Senhor: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então creia nessa palavra, que é palavra de vida. Todo dia é todo dia. O Senhor estará contigo todos os dias. Acredite nessa palavra. Não precisa acreditar em mim, mas acredite na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A mensagem que nós vamos ministrar hoje está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 19. Aquela famosa passagem em que Elias está refugiado em uma caverna, que diz assim: passou-se então, na presença do Senhor, um forte vento, que quebrava as rochas diante da face do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento vem um terremoto, que também o Senhor não estava no terremoto.
E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor também não estava no fogo. E após o fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto em sua capa e saiu para fora da caverna. E ficou na entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Essa passagem está no livro de Reis, capítulo 19, o versículo o 11 até o 13. Muitas vezes nós queremos que Deus nos ensine, nós queremos que Deus venha até nós através de um cântico, através daquela oração fervorosa, através de toda aquela situação em que nós idealizamos. É o Senhor é que vai falar comigo dessa e dessa e dessa maneira. Mas meu irmão e minha irmã, muitas vezes o meu e o teu coração está de uma maneira tão agitada que nós não escutamos a voz de Deus. Nós que somos evangélicos, temos o costume de ir para os louvores, o louvor grandioso, esplendoroso, agrada ao Senhor? Sim. Tem ocasiões que diz: louvai ao Senhor, tudo aquilo que tem fôlego, louva ao Senhor. É o Salmo 150, versículo 6. Mas Deus também fala no silêncio. Deus, ele não pode ser colocado numa caixinha que, de acordo com o meu pensamento, ele vai falar desta maneira. Não. Deus, ele como é onisciente e onipresente, ele tem muitas maneiras de falar. E normalmente ele fala quando você está em silêncio. Normalmente ele fala quando o teu coração está desacelerado. Aí você escuta uma voz meiga e suave, lá no teu íntimo, que você pensa que é a sua consciência. Não, meu irmão, é a voz do Espírito Santo falando para você. Pense nisso. Eu posso escutar Deus através dos louvores? Posso. Eu posso escutar Deus através de uma pregação, de uma exortação? Posso. Deus, ele age de muitas maneiras. Através da sua palavra nas Escrituras Sagradas, através de uma pessoa que é utilizada como profeta para te trazer uma mensagem, mas a maioria das vezes ele está dentro de você, porque o Espírito Santo habita em mim e em você, e a maioria das vezes ele está falando com você, mas você não o escuta, porque o teu coração está agitado, a sua mente está perturbada, e você quer coisas imediatas. Você quer que haja uma manifestação grandiosa, uma epifania, para que Deus fale com você. Mas ele está dizendo, como disse o Senhor: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então creia nessa palavra, que é palavra de vida. Todo dia é todo dia. O Senhor estará contigo todos os dias. Acredite nessa palavra. Não precisa acreditar em mim, mas acredite na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A mensagem que nós vamos ministrar hoje está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 19. Aquela famosa passagem em que Elias está refugiado em uma caverna, que diz assim: passou-se então, na presença do Senhor, um forte vento,
que quebrava as rochas diante da face do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento vem um terremoto, que também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor também não estava no fogo. E após o fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto em sua capa e saiu para fora da caverna. E ficou na entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Essa passagem está no livro de Reis, capítulo 19, o versículo o 11 até o 13. Muitas vezes nós queremos que Deus nos ensine, nós queremos que Deus venha até nós através de um cântico, através daquela oração fervorosa, através de toda aquela situação em que nós idealizamos. É o Senhor é que vai falar comigo dessa e dessa e dessa maneira. Mas meu irmão e minha irmã, muitas vezes o meu e o teu coração está de uma maneira tão agitada que nós não escutamos a voz de Deus. Nós que somos evangélicos, temos o costume de ir para os louvores, o louvor grandioso, esplendoroso, agrada ao Senhor? Sim. Tem ocasiões que diz: louvai ao Senhor, tudo aquilo que tem fôlego, louva ao Senhor. É o Salmo 150, versículo 6. Mas Deus também fala no silêncio. Deus, ele não pode se colocar numa caixinha que, de acordo com o meu pensamento, ele vai falar desta maneira. Não. Deus, ele como é onisciente e onipresente, ele tem muitas maneiras de falar. E normalmente ele fala quando você está em silêncio. Normalmente ele fala quando o teu coração está desacelerado. Aí você escuta uma voz meiga e suave, lá no teu íntimo, que você pensa que é a sua consciência. Não, meu irmão, é a voz do Espírito Santo falando para você. Pense nisso. Eu posso escutar Deus através dos louvores? Posso. Eu posso escutar Deus através de uma pregação, de uma exortação? Posso. Deus, ele age de muitas maneiras. Através da sua palavra nas Escrituras Sagradas, através de uma pessoa que é utilizada como profeta para te trazer uma mensagem, mas a maioria das vezes ele está dentro de você, porque o Espírito Santo habita em mim e em você, e a maioria das vezes ele está falando com você, mas você não o escuta, porque o teu coração está agitado, a sua mente está perturbada, e você quer coisas imediatas. Você quer que haja uma manifestação grandiosa, uma epifania, para que Deus fale com você. Mas ele está dizendo, como disse o Senhor: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então creia nessa palavra, que é palavra de vida. Todo dia é todo dia. O Senhor estará contigo todos os dias. Acredite nessa palavra. Não precisa acreditar em mim, mas acredite na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A mensagem que nós vamos ministrar hoje está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 19.
aquela famosa passagem em que Elias está refugiado em uma caverna, que diz assim: passou-se então, na presença do Senhor, um forte vento, que quebrava as rochas diante da face do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento vem um terremoto, que também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E após o fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto em sua capa e saiu para fora da caverna. E ficou na entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Essa passagem está no livro de Reis, capítulo 19, o versículo o 11 até o 13. Muitas vezes nós queremos que Deus nos ensine, nós queremos que Deus venha até nós através de um cântico, através daquela oração fervorosa, através de toda aquela situação em que nós idealizamos. É o Senhor é que vai falar comigo dessa e dessa e dessa maneira. Mas, meu irmão e minha irmã, muitas vezes o meu e o teu coração está de uma maneira tão agitada que nós não escutamos a voz de Deus. Nós que somos evangélicos, temos o costume de ir para os louvores, o louvor grandioso, esplendoroso, agrada ao Senhor? Sim. Tem ocasiões que diz: louvai ao Senhor, tudo aquilo que tem fôlego, louva ao Senhor. É o Salmo 150, versículo 6. Mas Deus também fala no silêncio. Deus, ele não pode se colocar numa caixinha que, de acordo com o meu pensamento, ele vai falar desta maneira. Não. Deus, ele como é onisciente e onipresente, ele tem muitas maneiras de falar. E normalmente ele fala quando você está em silêncio. Normalmente ele fala quando o teu coração está desacelerado. Aí você escuta uma voz meiga e suave, lá no teu íntimo, que você pensa que é a sua consciência. Não, meu irmão, é a voz do Espírito Santo falando para você. Pense nisso. Eu posso escutar Deus através dos louvores? Posso. Eu posso escutar Deus através de uma pregação, de uma exortação? Posso. Deus, ele age de muitas maneiras. Através da sua palavra nas Escrituras Sagradas, através de uma pessoa que é utilizada como profeta para te trazer uma mensagem, mas a maioria das vezes ele está dentro de você, porque o Espírito Santo habita em mim e em você, e a maioria das vezes ele está falando com você, mas você não o escuta, porque o teu coração está agitado, a sua mente está perturbada, e você quer coisas imediatas. Você quer que haja uma manifestação grandiosa, uma epifania, para que Deus fale com você. Mas ele está dizendo, como disse o Senhor: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então creia nessa palavra, que é palavra de vida. Todo dia é todo dia. O Senhor estará contigo todos os dias. Acredite nessa palavra. Não precisa acreditar em mim, mas acredite na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Deus nos abençoe.
Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A mensagem que nós vamos ministrar hoje está escrita no livro de 1 Reis, capítulo 19. Aquela famosa passagem em que Elias está refugiado em uma caverna, que diz assim: Passou-se então, na presença do Senhor, um forte vento, que quebrava as rochas diante da face do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento vem um terremoto, que também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor também não estava no fogo. E após o fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto em sua capa e saiu para fora da caverna. E ficou na entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Essa passagem está no livro de Reis, capítulo 19, o versículo 11 até o 13. Muitas vezes nós queremos que Deus nos ensine, nós queremos que Deus venha até nós através de um cântico, através daquela oração fervorosa, através de toda aquela situação em que nós idealizamos. É o Senhor é que vai falar comigo dessa e dessa e dessa maneira. Mas, meu irmão e minha irmã, muitas vezes o meu e o teu coração está de uma maneira tão agitada que nós não escutamos a voz de Deus. Nós que somos evangélicos, temos o costume de ir para os louvores, o louvor grandioso, esplendoroso, agrada ao Senhor? Sim. Tem ocasiões que diz: louvai ao Senhor, tudo aquilo que tem fôlego, louva ao Senhor. É o Salmo 150, versículo 6. Mas Deus também fala no silêncio. Deus, ele não pode se colocar numa caixinha que, de acordo com o meu pensamento, ele vai falar desta maneira. Não. Deus, ele como é onisciente e onipresente, ele tem muitas maneiras de falar. E normalmente ele fala quando você está em silêncio. Normalmente ele fala quando o teu coração está desacelerado. Aí você escuta uma voz meiga e suave, lá no teu íntimo, que você pensa que é a sua consciência. Não, meu irmão, é a voz do Espírito Santo falando para você. Pense nisso. Eu posso escutar Deus através dos louvores? Posso. Eu posso escutar Deus através de uma pregação, de uma exortação? Posso. Deus, ele age de muitas maneiras. Através da sua palavra nas Escrituras Sagradas, através de uma pessoa que é utilizada como profeta para te trazer uma mensagem, mas a maioria das vezes ele está dentro de você, porque o Espírito Santo habita em mim e você, e a maioria das vezes ele está falando com você, mas você não o escuta, porque o teu coração está agitado, a sua mente está perturbada, e você quer coisas imediatas. Você quer que haja uma manifestação grandiosa, uma epifania, para que Deus fale com você. Mas ele está dizendo, como disse o Senhor: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então creia nessa palavra, que é palavra de vida. Todo dia é todo dia.
o Senhor estará contigo todos os dias. Acredite nessa palavra. Não precisa acreditar em mim, mas acredite na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A mensagem que nós vamos ministrar hoje está escrita no livro de 1 Reis, capítulo 19. Aquela famosa passagem em que Elias está refugiado em uma caverna, que diz assim: passou-se então, na presença do Senhor, um forte vento, que quebrava as rochas diante da face do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento vem um terremoto, que também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E após o fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto em sua capa e saiu para fora da caverna. E ficou na entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Essa passagem está no livro de Reis, capítulo 19, o versículo o 11 até o 13. Muitas vezes nós queremos que Deus nos ensine, nós queremos que Deus venha até nós através de um cântico, através daquela oração fervorosa, através de toda aquela situação em que nós idealizamos. É o Senhor é que vai falar comigo dessa e dessa e dessa maneira. Mas, meu irmão e minha irmã, muitas vezes o meu e o teu coração está de uma maneira tão agitada que nós não escutamos a voz de Deus. Nós que somos evangélicos, temos o costume de ir para os louvores, o louvor grandioso, esplendoroso, agrada ao Senhor? Sim. Tem ocasiões que diz: louvai ao Senhor, tudo aquilo que tem fôlego, louva ao Senhor. É o Salmo 150, versículo 6. Mas Deus também fala no silêncio. Deus, ele não pode se colocar numa caixinha que, de acordo com o meu pensamento, ele vai falar desta maneira. Não. Deus, ele como é onisciente e onipresente, ele tem muitas maneiras de falar. E normalmente ele fala quando você está em silêncio. Normalmente ele fala quando o teu coração está desacelerado. Aí você escuta uma voz meiga e suave, lá no teu íntimo, que você pensa que é a sua consciência. Não, meu irmão, é a voz do Espírito Santo falando para você. Pense nisso. Eu posso escutar Deus através dos louvores? Posso. Eu posso escutar Deus através de uma pregação, de uma exortação? Posso. Deus, ele age de muitas maneiras. Através da sua palavra nas Escrituras Sagradas, através de uma pessoa que é utilizada como profeta para te trazer uma mensagem, mas a maioria das vezes ele está dentro de você, porque o Espírito Santo habita em mim e você, e a maioria das vezes ele está falando com você, mas você não o escuta, porque o teu coração está agitado, a sua mente está perturbada, e você quer coisas imediatas. Você quer que haja uma manifestação grandiosa, uma epifania, para que Deus fale com você.
Mas ele está dizendo, como disse o Senhor, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então creia nessa palavra, que é palavra de vida. Todo dia é todo dia. O Senhor estará contigo todos os dias. Acredite nessa palavra. Não precisa acreditar em mim, mas acredite na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A mensagem que nós vamos ministrar hoje está escrita no livro de 1 Reis, capítulo 19. Aquela famosa passagem em que Elias está refugiado em uma caverna, que diz assim: passou-se então, na presença do Senhor, um forte vento, que quebrava as rochas diante da face do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento vem um terremoto, que também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E após o fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto em sua capa e saiu para fora da caverna. E ficou na entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Essa passagem está no livro de Reis, capítulo 19, o versículo o 11 até o 13. Muitas vezes nós queremos que Deus nos ensine, nós queremos que Deus venha até nós através de um cântico, através daquela oração fervorosa, através de toda aquela situação em que nós idealizamos. É o Senhor é que vai falar comigo dessa e dessa e dessa maneira. Mas, meu irmão e minha irmã, muitas vezes o meu e o teu coração está de uma maneira tão agitada que nós não escutamos a voz de Deus. Nós que somos evangélicos, temos o costume de ir para os louvores, o louvor grandioso, esplendoroso, agrada ao Senhor? Sim. Tem ocasiões que diz: louvai ao Senhor, tudo aquilo que tem fôlego, louva ao Senhor. É o Salmo 150, versículo 6. Mas Deus também fala no silêncio. Deus, ele não pode se colocar numa caixinha que, de acordo com o meu pensamento, ele vai falar desta maneira. Não. Deus, ele como é onisciente e onipresente, ele tem muitas maneiras de falar. E normalmente ele fala quando você está em silêncio. Normalmente ele fala quando o teu coração está desacelerado. Aí você escuta uma voz meiga e suave, lá no teu íntimo, que você pensa que é a sua consciência. Não, meu irmão, é a voz do Espírito Santo falando para você. Pense nisso. Eu posso escutar Deus através dos louvores? Posso. Eu posso escutar Deus através de uma pregação, de uma exortação? Posso. Deus, ele age de muitas maneiras. Através da sua palavra nas Escrituras Sagradas, através de uma pessoa que é utilizada como profeta para te trazer uma mensagem, mas a maioria das vezes ele está dentro de você, porque o Espírito Santo habita em mim e você, e a maioria das vezes ele está falando com você, mas você não o escuta, porque o teu coração está agitado.
A sua mente está perturbada. E você quer coisas imediatas. Você quer que haja uma manifestação grandiosa, uma epifania, para que Deus fale com você. Mas Ele está dizendo, como disse o Senhor, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então creia nessa palavra, que é palavra de vida. Todo dia é todo dia. O Senhor estará contigo todos os dias. Acredite nessa palavra. Não precisa acreditar em mim, mas acredite na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Deus nos abençoe.